trouxe aqui para vocês a Escola de Atenas, também do Rafael, uma, acho que também é a mais conhecida dele e sem dúvida ela tem uma simbologia muito grande porque ela une diferentes áreas do conhecimento, do saber e traz isso de uma forma muito gostosa, num ambiente muito gostoso. E, e daí, como eu já falei aqui pra vocês do vermelho, eu acho muito interessante a gente ressaltar essa cor que ele utiliza muito bem. E é claro, né, os elementos aí greco-romanos, esse resgate de cultura, ele coloca aqui deuses, então ele traz uma estátua referente a uma vida contemplativa, em oposição a uma vida mais ativa, que pode ser tanto do trabalho até a guerra, como é indicado aqui. Ele coloca esses arcos, a gente consegue observar os arcos tanto aqui nessa entrada, que é uma pintura também dentro, né, disso, e conforme passa, então a gente percebe que isso é um ambiente muito grande, ele consegue construir isso de uma forma muito legal. E aí é óbvio, né, os estudos matemáticos para fazer os cálculos e posicionar muito bem essas casinhas de abelha, sabe? Formas hexagonais aqui. E aí ele coloca, assim, ele traz essa harmonia de pensadores, matemáticos e curiosos até, convivendo. Ele faz um resgate da antiguidade, né, com esses destaques, essas pessoas renomadas da antiguidade, junto com figuras de sua contemporaneidade. Então ele coloca ali, ele faz seu autorretrato, coloca colegas como o Da Vinci, como o Michelangelo, e eu acho isso muito interessante. Aqui no meio ele destaca, ele faz esse dualismo com Platão e Aristóteles. O Platão é esse aqui de vermelho, e aí também vem uma outra interpretação muito legal, porque ele coloca Platão como essas cores de vermelho e roxo, são cores de fogo e de ar, e são cores que vão para cima, da mesma forma que Platão mesmo teoriza na filosofia, né, sobre o mundo das ideias. Então, Platão indica a mão para cima, ele aponta para cima porque a teoria dele é a teoria das ideias, enquanto Aristóteles aponta pro mundo terreno e ao mesmo tempo coloca então vestes azuis e castanhas, representando os outros dois elementos, que são a água e a terra. Então, isso tudo, ele traz vários significados ao mesmo tempo e conversa, faz esse diálogo com a antiguidade, com o seu tempo, né, o renascentismo, e elabora muito bem todos esses personagens. Aqui, como no lugar de Platão, ele faz o retrato de Da Vinci, esse senhor de cabelos brancos, barbas brancas e longas, e isso, aliás, é até um sinônimo de... Antigamente, eles entendiam que ter barbas longas, esse sinal de velhice era sinal de sabedoria. Então, ele coloca Leonardo da Vinci aqui como um homem sábio, porque, sim, eles conviveram nos mesmos anos, né? Isso coincide muito, então existe admiração entre eles, e isso eu acho também muito legal da gente pensar, porque os trabalhos não são isolados e não são pessoas que são independentes de si, apesar de suas autonomias, mas são, sim, eles dialogam entre si, com a antiguidade, com os trabalhos e tudo mais. Outra coisa que eu gosto de pensar também nesse quadro é que, em meio a tantos homens, pensadores, matemáticos, filósofos, arquitetos, nós temos uma mulher. E essa mulher está aqui, é a Hipátia de Alexandria. Ela foi uma filósofa e nós temos já, então, ali um mínimo, um resquício de representatividade que me interessa muito. Já falei isso para vocês ali quando a gente conversou sobre a criação de Adão e, obviamente, a criação de Eva, né? E agora a gente tem outra mulher aqui nesse quadro. Temos também aqui um autorretrato do Rafael, nesse cantinho aqui direito da tela,
Só dá para ver realmente o rosto, mas sim, é Rafael, e ele olha diretamente para o quadro como se estivesse conversando com o observador, o espectador dessa obra. E, e não é só essa obra que ele faz, ele é um trabalho feito para a Igreja Católica, mais uma vez. Então ele faz uma série de pinturas, uma série de frescos que estão também no Vaticano. Bom, eu acho que a gente precisa sempre buscar perceber o tamanho dessa obra e entender a dificuldade e a primazia que o artista tem em elaborar. Porque, como falo para vocês sempre, os cálculos, o cuidado, mas ele tem um cuidado com o cuidado estético da pintura mesmo em si. Porque se a gente considerar que tem 5 metros por 7, é enorme para fazer detalhamentos de barba como ele faz, usar muito bem os tecidos com caimento, usar as cores de forma que não seja agressivo. Isso retrata mais uma vez a questão da segurança que o Rafael tem nas suas obras e na certeza de que é um bom artista, sabe? E acho que é isso. Eu não poderia deixar de falar sobre Rafael. Mas a gente agora inicia um dos maiores. Como eu falei, a gente tem muita análise, né? E daí eu trago Da Vinci para vocês. Da Vinci, ele é mais do que um artista, mais do que um estudioso. Ele inventa, ele se revolta, ele é um gênio, literalmente. Ele consegue criar o que ele quiser e ele está além das capacidades, até porque naqueles testes de QI, assim, dizem que Da Vinci tinha um QI elevado, maior do que o resto da população. Então aí a gente já pensa, talvez, que realmente a gente está à frente de um gênio e o que ele deixou de legado para a humanidade é algo incrível. Então, a gente inicia aqui com 2 desenhos dele. Trouxe o estudo do feto dentro do útero, do Da Vinci, que ele faz uma série de estudos sobre anatomia, não só anatomia humana, mas ele também trata muito de anatomia animal. Então, ele faz desenhos de cavalos, desenhos de... enfim, vários desenhos. Agora me fugiu. Os desenhos são vários, realmente, gente. Ele tem mais de 3.000 páginas falando somente sobre arte nesses diários dele. E acho muito interessante a gente perceber que ele faz uma escrita, ele escreve, tipo, de trás para frente, sabe? Porque ele tinha medo de que roubassem o seu conhecimento. A gente precisa lembrar, eu falei isso com vocês em Michelangelo, porque Michelangelo tinha permissão de estudo pela Igreja Católica, mas Da Vinci não tinha. Então, ele era uma pessoa que estava indo contra a maré toda. E aí, não é somente a questão desses escritos dele, por ele já ser considerado um herege ali a partir desses estudos que ele faz, mas também porque ele tem opções de vida muito diferentes do que eram colocadas na época. Dizem que ele era vegetariano, para começar, porque ele se recusava a comer carne, qualquer tipo de animal que estivesse vivo. Então, aí já começa algo bem atípico. Se hoje, pra gente, pensando aqui atualmente, é algo que traz ainda muita polêmica, imagina na época. Dizem também que Da Vinci era homossexual. E é sabido que a homossexualidade sempre existiu. Então, e se hoje a gente já sofre tanto com as consequências disso, com o preconceito, imaginem a situação do Leonardo. Então, assim, todos os aspectos dele, sim, estava contra a corrente, ele estava... ele era um insurgente, sabe? E aí, por todos esses motivos, esses e outros motivos, obviamente,
Ele é um dos artistas mais conhecidos no mundo e merece, sabe, esse lugar, porque ele cumpriu muito bem as suas escolhas de vida e de propósito mesmo, né? E daí, como eu falei para vocês, então ele fez os estudos de anatomia, mas ele também estudava sobre proporções, matemática. Ele foi um físico também. A gente precisa pensar que ele construiu protótipos de helicóptero, de catapultas. Então ele era um mestre não só das artes, mas era mestre de guerra, de automóveis e tudo mais. É bem interessante, ele tem um trabalho muito extenso como inventor, acho que a gente pode falar assim, mas seu trabalho dentro das artes, na pintura, é bem pequeno. Ele não tem tantas telas assim como outros artistas, mas suas telas são realmente obras-primas. E aí a gente começa a pensar no Da Vinci e todos os outros artistas aqui que eu já trouxe, dentro do Cinquecento, mas por um motivo que diferencia ele do Quattrocento, porque quando a gente pensa no Leonardo dentro do Cinquecento, a gente percebe que a sua obra ela vai além dos padrões renascentistas que já estavam vigorando no Quattrocento. Em 1400 nós ainda estávamos firmando todos essas técnicas e todas esses conceitos usados que a gente comenta aqui. O Da Vinci, ele vai além disso, ele traz o chiaro-escuro de uma forma muito mais sutil, e é onde a gente começa a perceber o esfumato. Ele tem um talento muito grande para trabalhar com as cores. Os castanhos do Da Vinci são muito bem feitos, e de forma que esse sombreamento e clareamento que a gente comenta no chiaro-escuro, ele é muito leve, é algo como se não tivesse essa ruptura tão forte. Vou passar aqui, trouxe muitas imagens, muitas análises para a gente começar a pensar. Então, aqui a primeira eu trouxe uma obra inacabada dele, São Jerônimo no Deserto. É uma obra que ele não finalizou e a gente consegue até perceber esse aspecto, mas eu acho interessante pensar nessa obra porque Leonardo ele fazia pinturas com camadas muito finas, então ele repetia camadas sobre a tela, sobre a madeira, repetidas vezes. Existem telas dele com 40, 45 camadas de tintura. Então imaginem o tempo que ele leva, imaginem o estudo que é feito antes de iniciar essa pintura, quantas vezes ele remodela isso, porque a tinta, com o surgimento da tinta óleo, o artista tem essa possibilidade de mexer na sua pintura enquanto está fazendo. Então, é mais fácil consertar um defeito, é mais fácil reposicionar algum elemento da peça. E o Leonardo, ele tem esse perfeccionismo aguçado, sabe? Então, eu acho que até justamente por isso que ele tem poucas obras e traz trabalhos muito bem feitos. E daí, como eu falei, a gente tá falando do Cinquecento, mas aqui essa obra está ainda nos anos de 1400, né? Então seria uma obra do Quattrocento. Mas o que difere mesmo é essa genialidade dele de saber colocar a tinta no lugar certo e fazer o esfumato, que é esse sombreamento. E o esfumato em si, a palavra, ela remete à fumaça. E eu acho que é isso que tem na pintura dele, porque é muito leve, muito sutil. Acho que essa é a palavra, assim, para o sombreamento do Da Vinci. E aí é onde difere do chiaro-escuro, porque a gente não tem aquela ruptura tão grande. Então, trouxe aqui a Virgem dos Rochedos, uma das obras muito emblemáticas, acho. Existem duas versões, existe essa que está no Louvre, e existe uma outra versão que está em Londres, no Reino Unido, não lembro muito bem aonde. Mas existem alguns detalhes um pouco diferentes, mas essencialmente essa obra ela revela muito sobre quem é Da Vinci. Ele faz um estudo de botânica
para colocar as plantas. Então ele sabe as espécies, ele sabe como que funciona, ele sabe o ambiente de crescimento, ele faz um estudo geológico, então ele sabe as pedras que estão ali também. E não só isso, né? Ele continua também preso aos ideais humanistas e a racionalidade colocada dentro do Renascimento. Então ele usa, assim, uma posição de pirâmide, ele faz essa triangulação na obra, quando ele coloca Maria ao centro. E percebam, a gente tem uma iluminação no rosto dela que não é uma... E obviamente, se nós temos luz, nós temos sombra. Mas não é algo tão abrupto como nas outras obras de outros artistas. E, enfim. E daí aqui ele coloca Maria, São João Batista, Jesus e um anjo. O anjo protege Jesus, percebam a mão cobrindo, e Maria também abençoa o próprio filho, enquanto ele faz o sinal que é o indicado por Deus. São João Batista, ele admira e reza por Cristo, né? Então, traz essa simbologia muito forte da Igreja Católica, mas traz também uma simbologia muito grande de estudo, não só anatômico, como eu tanto falei para vocês em outros momentos, mas ele tem um estudo minucioso de todo o ambiente que ele cria. E isso é bem legal. Aqui tem uma análise para vocês, se quiserem, e trago também essa obra que eu me encanto muito, porque é a Anunciação, então nós temos o anjo Gabriel anunciando a Maria sobre o Filho de Deus, né? Mas a gente percebe que ainda assim nós estamos no Quattrocento e ele tem uma evolução de pintura também. Ele demora 3 anos para fazer essa pintura, mas pensem, ele mais uma vez usa os estudos botânicos, ele faz uso dessa... como que eu falo? Ele faz esse degradê de cores para mostrar o distanciamento das montanhas, e pensem como deve ter sido o trabalho e a colocação de cores, a colocação da tinta nesse painel para poder realizar algo tão leve e tão semelhante à cor do céu. Então, ele traz a sua genialidade em vários momentos, e eu acho isso o incrível, sabe? Porque ele consegue fazer o máximo nos pequenos, assim, detalhes. Então, é incrível. E aí eu trago a Última Ceia para vocês verem também. Existem várias simbologias, né? Tem até o livro lá, o Código da Vinci e tal, não sei o quê. O pessoal fala muito sobre a questão de ser Maria Madalena e tudo mais. Mas isso não é não, tá, gente? A Última Ceia ela foi pintada numa parede de um refeitório, de uma igreja. Então, a gente tem uma abertura de porta aqui, porque é uma porta do refeitório. A gente não tem como remendar, né? Qualquer coisa assim. Mas o Da Vinci, ele tem uma sacada muito genial aqui nessa obra, porque ele coloca, obviamente é o momento da Última Ceia, e ele coloca os 12 apóstolos, e é o momento exato em que Jesus conta que ele sabe que alguém ali vai trair ele. E nisso, ele consegue fazer um contraposto muito interessante, porque enquanto todos os apóstolos estão tentando se livrar dessa culpa, estão indignados mesmo com a situação, porque não imaginam isso, Jesus está de uma forma imóvel. Ele não se debate, ele não se altera, sem exageros, percebe? Então ele consegue fazer esse contraposto, consegue traduzir muito bem quem foi a pessoa, né, de Jesus, e mais uma vez, independente de religiões e crenças, mas faz isso com um dinamismo muito legal. Acho interessante, assim, existem análises, e aí eu não vou me aprofundar, mas
Temos, então, análises para cada apóstolo aqui. Nós temos São João Batista, que é o que mais dizem, né, a questão das controvérsias, mas a gente precisa saber que Da Vinci ele desenha São João Batista com forma androgênica, então é por isso que existe essa confusão se é um homem ou se é uma mulher. E ao mesmo tempo, Da Vinci ele continua com os padrões de perspectiva, cálculo, faz muito bem isso, e ele consegue colocar o claro e escuro aqui de uma forma muito bem intencionada, porque ele acompanha a luz do espaço, do ambiente do refeitório, e aqui ele abandona o uso da auréola no Cristo. E ao mesmo tempo ele consegue usar essa iluminação que vem de fora das janelas e dessa porta, né, como auréola. Então ele coloca Jesus ainda como o iluminado. E aí, a gente falou já da assinatura, falamos da individualidade do artista antes, e aqui eu trago para vocês que Da Vinci ele assinou o quadro, mas não com seu nome. Ele coloca um nó na ponta da mesa, porque Leonardo da Vinci, Da Vinci não é um sobrenome, na verdade. As pessoas que tinham sobrenome eram pessoas poderosas, as pessoas comuns não tinham sobrenome. Então chamavam Leonardo da Vinci, porque era o Leonardo do povoado, vilarejo da Vinci, percebem? E Da Vinci, dentro do dialeto que era usado na época, significava nó. Então, Leonardo ele se reconhece como Leonardo da Vinci, Leonardo daquela região, e assina com esse nó, como se ele também estivesse ali presente, né? E acho isso bem legal. Trago aqui São João Batista, como eu falei para vocês ali naquela obra, justamente a androgenia que é colocada, então fica essa confusão. Mas eu trouxe mais porque ele consegue trabalhar muito bem com o sombreamento, o esfumato que eu comentei com vocês antes. E isso é muito, muito leve. A gente não sabe onde termina e onde começa o cabelo aqui de São João Batista. Ele consegue colocar vestes também que a gente não percebe aonde termina e onde acaba, como eu falei para vocês. Mas o que eu queria, na verdade, eu trouxe essa imagem em preto e branco para vocês imaginarem que a prova que a gente vai ter no Enem, né, é uma prova que vai estar em preto e branco. Então, provavelmente, a gente pode ter certas dificuldades na hora de fazer leituras e de entender como que é essa imagem. A gente não pode se apegar às cores. Então, o que eu sugiro para vocês é a gente sempre trazer, imaginar essas obras no preto e branco, pesquisar e começar a se acostumar com essa visão, perceber onde escurece e onde fica claro, porque por mais que nós não tenhamos cores, nós percebemos que aqui é uma região mais clara na testa e no naso, da mesma forma que aqui, mesmo sabendo que isso vem de uma iluminação na obra. Então, trouxe por esse motivo. E tem também uma análise, se vocês quiserem. E aí, é a Mona Lisa, né, gente? É o que a gente tem para falar hoje. E Mona Lisa, ela é o tema principal, imagino que seja, dos costumes que eu me referi ao início da aula, porque Mona Lisa, ela é um retrato de costume. Ela, muito provavelmente, eu trouxe bastante coisa para vocês lerem aqui, mas vou conversando. Ela é realmente um retrato porque provavelmente é uma pintura paga por um burguês que queria o retrato da sua amada. E nisso a gente vê, então, a questão de como se dá a economia e como se retrata um momento histórico e tudo mais. Então, nós temos uma classe dominante, né, a burguesia em ascensão, nós temos aqui, então, o investimento dos mecenas, o mecenato atuando diretamente nas artes, e a gente precisa saber, né, que são esses pagamentos feitos, essas obras feitas
para burgueses que sustentam os planos dos artistas. Então, os artistas conseguem fazer o que querem porque eles têm pagamentos e obras feitas como essa, que é a Mona Lisa. E aí, analisando a obra, eu acho muito interessante porque a gente tem todo o esfumato, né? Então, percebam que ele consegue fazer esses olhos de uma forma bem sombreada, nada muito abrupto. Ele faz a boca também baseada no sombreado. E ele faz as vestes dela de uma forma que os tons se complementam muito, mas são tons muito próximos. E isso gera, de certa forma, uma... Como que eu vou explicar isso? Deixa eu pensar. Enfim, gente, já volto, porque eu tô realmente esquecida nessa aula, né? Enfim, analisando, ele também faz a paisagem, então ele tem os estudos de paisagem, ele tem estudos sobre as pedras, e ele gosta de contrapor um lado sempre de vida e outro de morte. Então ele faz um rio caudaloso de um lado, o outro um rio seco. Um lado ele faz uma vegetação e do outro lado não tem vegetação, é só o solo pedregoso. Pedregoso. E, enfim. E aí, ele, justamente nesse sombreamento que ele faz nos olhos e na boca, cria o tal do mistério da Mona Lisa, né? Porque a gente acha que ela consegue olhar por todos os lados, em todos os lados, e o sorriso também é um sorriso muito enigmático, porque a gente, num primeiro momento, a gente se solidariza com esse sorriso e acaba sorrindo também, talvez, não sei se vocês estariam sorrindo, mas em um segundo momento a gente não sabe se ela está rindo com você ou se ela ri de você, sabe? Existe uma certa ironia nesse riso dela e é ali que fica esse mistério tão grande, tão disseminado aí na cultura popular. Gosto de pensar que existe um véu que cobre os cabelos dela e percorre toda a sua roupa, então é um véu comprido. Gosto de pensar também que é um retrato de costumes, porque eu vou colocar aqui para vocês acompanharem comigo. É um livro de etiquetas, aqui no final coloquei, ó. Esse livro indicava que se a mulher estivesse imóvel ou andando, a mão direita deveria sempre estar sobre a esquerda e à sua frente e na altura de sua cintura. Então, é o que Da Vinci faz aqui. Ele coloca a mão direita sobre a esquerda e faz essa postura muito retraída, como se não, é a posição da mulher nessa época de aceitação e ser aquela mulher que aceita qualquer situação, e não só isso, ela não tem voz para decidir se aceita ou não, percebem? Então, acho muito interessante pensar nisso, porque Mona Lisa, por mais que seja, creio que a mulher mais famosa do mundo no momento, ela na época não tinha essa escolha de fazer o que queria ou agir da forma que queria. Então, isso dialoga muito com o que a gente traz sobre as mulheres na arte, as mulheres na vida, e de forma muito, muito impositiva, né? E aí tem uma outra interpretação também, que as mãos, geralmente, a mão direita sempre contém a mão esquerda, porque a mão esquerda e o lado esquerdo, de todas as formas, ela é um lado revolucionário, é um lado que precisa ser contido. Então, isso é muito forte ao longo, não só aqui da história da arte, mas é colocado muito nos costumes de época. Que mais? Sim. Esse olhar enigmático dela também é colocado porque ela não tem sobrancelhas, não tem cílios e até uma parte do cabelo é tirado, então elas pilam tudo porque era a estética. Então, o ideal da moda eram mulheres
sem sobrancelha, até porque isso contribuía muito para essa imagem de mulher dessa mulher submissa. Então, mais uma vez, é um retrato de costume, sim. E percebam como é, porque hoje, na contemporaneidade, as mulheres trazem muito sobrancelhas grossas, usam a expressão que é muito usada pela mobilidade das sobrancelhas, justamente para ter esse empoderamento. Percebam como são as épocas. Até pouco tempo atrás, então, se a gente pensar lá na década de 60, as mulheres usavam sobrancelhas finíssimas. Vocês devem conhecer alguém que usava sobrancelha, usa, enfim, sobrancelhas bem finas, porque é um padrão de comportamento que acompanha muito a questão do machismo e do lugar que a mulher pertence na sociedade. Então, mais uma vez, isso é um retrato de costume, sim, e isso não está muito longe da nossa realidade. Bom, eu acho que eu vou encerrar aqui. Eu não consegui lembrar o que eu ia falar pra vocês. Poxa vida. Mas, enfim, Leonardo, ele é incrível mesmo e, enfim, tem muita coisa aí pra gente pensar juntos. Trago agora, a gente já se encaminha pro final. Eu sei que tá bem comprido, gente, desculpa. Trago Vênus de Urbino, de Tiziano. Tiziano, a gente começa agora a pensar na próxima escola artística, então a gente começa a ver os prenúncios. A gente viu lá no Michelangelo que ele já usava já um pouco do sentimentalismo, ele trazia os corpos mais truculentos, e aqui não vai ser diferente, nós veremos essa tendência também com o Tiziano. Tiziano, ele faz, mais uma vez, a gente vem com um retrato de costumes aqui, então nós temos uma mulher que não passa dos seus 15 anos e ela já é casada, pensem bem nisso. Nós temos, então, o cachorro, que é fidelidade, é algo muito marcado dentro também da arte. E esse retrato de costumes, ele sempre traz, então, o espaço que a mulher cabe, a vida privada. Nós vimos isso com o Ian Van Eyck lá, bem antes, quando a gente começou tudo isso. E aqui a gente vê, mais uma vez, essa repetição, não é? E trouxe Tiziano justamente por causa dessa transição. Então, ele tem essa pegada renascentista, ele traz esses elementos, e diferente da maioria dos artistas, os artistas renascentistas, eles são da região de Florença, geralmente. Tiziano, ele vai para Veneza, então nós temos ele foi um dos pintores oficiais de Veneza. Pensem o poder da cidade para ter um pintor oficial. São momentos históricos que precisam ser pensados e comparados com o que a gente vive hoje. Eu acho isso uma reflexão muito válida. Então, são retratos de costume, mas também tem, mais uma vez, a obra de... Obra não, desculpa. O tema, né, de Davi e Golias, e agora ele subverte a visão, porque ele dá um destaque muito maior para Golias do que para Davi, percebem? Ele traz essa forma mais truculenta, da mesma forma que a gente viu lá em Michelangelo, e ele coloca a posição que ele coloca o corpo do Golias é um tanto quanto incômoda para os padrões renascentistas, porque não traz uma harmonia, percebem? E vem com um corte já, nós vemos uma diagonal aqui que a gente não está habituado, né? Até o momento a gente via formas triangulares, linhas de horizonte, nós tínhamos perspectivas, e aqui ele rompe com tudo isso de uma forma muito, muito abrupta. Então, nós já vemos, assim, tendências muito dadas ao barroco, maneirismo. E aqui, obviamente, a data já indica muito essa separação. Então, é uma transição, sabe? Trago aqui Baco e Ariadne, que daí a gente remonta à questão do greco-romano e percebe, então, tem toda uma narrativa por trás da obra, mas ainda assim nós temos situações que remetem, a gente
ele começa a brincar com essa questão do renascentismo e o barroco. Por mais que ele não perceba, não existe esses enunciados, né? A gente não fala, agora eu estou vivendo barroco, agora eu estou vivendo renascentismo. Não é assim. Mas são rupturas que acontecem conforme acontece a história, conforme a política do espaço social acontece. Então, isso tudo é vivido na prática, né, gente? E isso que a gente precisa ter em mente, porque a arte, ela retrata o que é vivido na época, então ela traz costumes, ela traz a história em si, a política, e vai falar muito sobre o que o humano é por fora e por dentro, principalmente. E essa aqui para finalizar, que é o Concerto Campestre, porque a gente já está totalmente num tema bucólico, um lugar da Arcádia, então a gente já pensa então em poemas e músicas e ovelhinhas ao fundo com o pastor que as guia, e nós temos fontes de inspiração, são as musas inspiradoras que vertem a água, que vertem a vida. Então isso já está muito dado ao bucólico, muito dado ao que a gente já vai ver nas próximas aulas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela demora da aula, mas a gente não tem como passar batido por uma Mona Lisa. Não é qualquer um que faz uma Mona Lisa, né, gente? Então, é isso. Espero que estejam bem. Estou aqui para o que vocês quiserem. Beijo. Até mais.